O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o regime de capitalização não é essencial e que pode abrir mão dele para facilitar a aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Paulo Leite. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro deu 2 entrevistas aqui hoje no Palácio Planalto, ofereceu um café da manhã a um grupo de jornalistas. E em todos esses encontros, ele falou, é claro, sobre reforma da Previdência. Voltou a defender a reforma da Previdência, mas fez uma ressalva em relação ao sistema de capitalização. O regime de capitalização está no texto que saiu aqui do Palácio e foi para o Congresso Nacional, já tramita na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Nesse sistema, o trabalhador pouparia para ele mesmo. O presidente disse que, se for preciso, se esse sistema atrapalhar o andamento da reforma, ele defende que seja retirado do texto final. Veja os detalhes aí na reportagem. O presidente disse que, se o regime de capitalização dificultar a aprovação da reforma, ele deve sair do texto. Nós não queremos complicar o andamento da reforma que está aí. É isso que eu estou falando, eu não quero desidratar nada, tá? Mas não é essencial isso no momento. A ideia era botar na PEC, né, e depois regulamentar lá na frente, que seria via parlamento também. Na Advocacia Geral da União, a Previdência também foi assunto hoje. Responsável por defender as causas jurídicas do governo federal, a AGU garantiu que o texto é constitucional. Nós temos segurança da constitucionalidade do texto, nós temos segurança da importância da nova Previdência para o país e nós temos convicção que, certamente, à luz do que for tratado no Congresso Nacional, à luz das convicções que forem estabelecidas no Congresso Nacional, sairá um texto capaz de corresponder à Constituição e à necessidade de avanços fiscais do país e também no tocante à Previdência Social. O presidente Jair Bolsonaro ofereceu um café da manhã a um grupo de jornalistas e deu outras entrevistas aqui hoje. Nelas, também falou sobre redes sociais, geração de emprego e horário de verão. Segundo o presidente, é provável que o Brasil não adiante mais os relógios já a partir deste ano. A mudança tem o objetivo de economizar energia, só que nos últimos anos essa economia não tem sido significativa. Foi o que apresentou um relatório do deputado João Campos. Ele trouxe um parecer 100% favorável ao fim do horário de verão. No parecer dele, lógico, acredito no trabalho dele, não causa economia para nós, e mexe no teu relógio biológico, atrapalha então a economia em parte. E só temos o que ganhar, no meu entender, mantendo o horário como está. Mais tarde, o presidente bateu o martelo. Pelo Twitter, afirmou que a temporada 2019-2020 não vai ter horário de verão. Jair Bolsonaro disse que tem esperança de que o Brasil entre na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo composto por 36 países. Na avaliação do presidente, o Brasil tem o apoio dos Estados Unidos e de Israel. Sobre internet, Bolsonaro garantiu que o que vai para as redes sociais dele é responsabilidade dele e completou: quem tem a senha tem a confiança dele. Por fim, adiantou que o governo prepara uma medida provisória para diminuir a burocracia e gerar emprego. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, também falaram sobre reforma da Previdência hoje. Foi no Fórum Empresarial LIDE, em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Veja aí os detalhes. Para uma plateia formada por mais de 700 empresários e presidentes de empresas, o ministro da Economia procurou serenar os ânimos em torno da aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso Nacional. Paulo Guedes classificou a reforma como sendo inescapável e disse que está confiante no comprometimento de deputados e senadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acabou de assumir total apoio, conversamos com frequência, quer apoiar as reformas, quer avançar. Então, se as principais lideranças do país estão comprometidas com a reforma, eu vou ter medo de quê? Eu vou ter medo de perder a paciência depois de 6 ou 7 horas e me cansar e tratar com um certo desrespeito quem me desrespeitou? Humores. Acontece. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, se juntaram ao ministro no painel e elogiaram as reuniões que o governo tem mantido com partidos para angariar apoio à reforma. O sentimento da política, dos senadores e dos deputados, é de apoiar as reformas, volto a repetir, não deste governo, mas deste país. Nós vamos votar para ajudar o Brasil
no caminho do desenvolvimento e do progresso. Não é só a Previdência. A reforma do Estado brasileiro ela é difícil e tonta as outras, mas eu tenho certeza que tanto eu como o Davi estamos prontos para liderar esse processo e ajudar o governo, que tem papel fundamental no diálogo, na articulação, de construir uma base para aprovar as reformas que o Brasil precisa. Paulo Guedes também falou sobre outros pontos da política econômica que considera importantes para o país retomar o caminho do crescimento. A privatização de empresas estatais, o aumento de repasses do governo federal para estados e municípios e a reforma tributária são considerados prioridade para o governo. Segundo o ministro da Economia, essa agenda pode ajudar deputados e senadores a se engajarem na aprovação da reforma da Previdência. Você quer entrar o segundo semestre falando na reforma da Previdência, na nova Previdência, ou pelo menos já discutindo, inclusive a nova. Se você aprovar isso daí, como ela abre a porta para a discussão do regime de capitalização, no segundo semestre está falando assim, vamos crescer mais rápido, vamos criar a garantia de salário mínimo para um sistema de capitalização, vamos centralizar recursos para estados e municípios, o dinheiro do pré-sol vai para os governadores. Então tem tanta notícia boa que eu me recuso a acreditar que a classe política vai ficar carregando esse problema um ano.